Francisco, que escreveu a partir do WhatsApp: boa noite, ligado a partir de Viana. Saudações à ilustre deputada e assim, caro jornalista. No meu ponto de vista, o sistema que governa só põe na mesa o que lhe convém. O que não coloca, mesmo que tenha respaldo legal. E aqui vamos nos afundando cada vez mais por culpa do MPLA. É um contributo, escreveu o internauta Amândio Francisco. O internauta Vivaldo Denzel de Oliveira António escreveu: primeira pergunta, após a implementação das autarquias locais, quais serão os passos ou estratégias a implementar pelo Partido UNITA para o bem do povo angolano? Isto é, caso ganhe, e algo que é muito grave, ou queria escrever, é algo que é muito grave. Na verdade, são várias as questões, lá mais abaixo deixou o seu contributo, mas vamos ficar com esta. Ora bem, eu vim para falar sobre a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, o documento que nós fomos remeter ao Tribunal Constitucional, basicamente estamos a falar da questão das autarquias, a inexistência das autarquias e porquê que as autarquias não são institucionalizadas, e penso que acho que o cidadão não vai ficar chateado comigo se eu passar essa pergunta para o próximo meu colega que vai estar aqui, que vai falar exatamente sobre essas questões todas, sobre as eleições, as estratégias, etc, etc. Porque acho que é um tema que precisa de um estudo aprofundado, que já foi feito, continua a ser feito. Cada vez mais há mecanismos de se tentar não defraudar as eleições, nomeadamente a questão do registro eleitoral, e, portanto, acho que essas questões fogem um bocado ao tema que nós estamos aqui hoje a abordar. Muito bem. Os juízes do Tribunal Constitucional já dão algum sinal de fazer jurisprudência, ou esta ação do grupo parlamentar da UNITA terá o mesmo destino das anteriores, escreveu o Josimar Aurélio? Vamos aguardar e ver o que é que eles vão fazer. Temos 60 dias para esperar ver o acórdão. Primeiro 30 dias para que haja um projeto de acórdão, uma proposta de projeto de acórdão, e depois o processo tem de finalizar em 60 dias. Portanto, é isto que a lei orgânica do processo constitucional, a lei do processo constitucional vem estabelecer. O prazo máximo e decisão final do processo é de 60 dias, contados da data da conclusão do processo do juiz ao juiz presidente prevista no número anterior. Portanto, temos 60 dias para ficar à espera. É um processo que é célere. Muito bem. A UNITA conta com a sociedade nesta empreitada ou está a fazer por sua conta e risco? Nelma Joaquina. Eu penso que, salvo erro, foi o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, não o atual, já tinha falado da questão da omissão inconstitucional, quer da lei que estabelece o habeas corpus, da lei que estabelece a objeção de consciência, da lei que estabelece, deixe-me ver aqui na Constituição, o direito de oposição política, e a lei que estabelece a institucionalização efetiva das autarquias locais. Ora, já naquela altura, ele fazia um apelo
aos partidos políticos, aos dois partidos políticos que tinham a possibilidade de solicitar isso ao Tribunal Constitucional e ao PGR, porque nos termos do artigo 232 podem solicitar ao Tribunal Constitucional a fiscalização da omissão inconstitucional o Presidente da República, o Procurador-Geral da República e 1/5 dos deputados em efetividade de funções. Ora, os únicos partidos políticos que na altura tinham 1/5 eram o MPLA, que tinha 151, salvo erro, deputados, e a UNITA, que tinha 51 deputados na altura. Portanto, 1/5 são de 220, são 44 deputados. Portanto, para se solicitar esse tipo de ação no Tribunal Constitucional, tem de se ter no mínimo 44 deputados disponíveis para assinar a petição para entrar no Tribunal Constitucional. Muito bem. Na página UNITA Parlamento temos a questão do internauta Suk Nginamau Sambata. Espero eu ter pronunciado corretamente o seu nome, se não, faz favor, corrija-me. Ele escreveu: boa noite, doutora Weba. Gostaria de saber que tipo de autarquias a UNITA defende que o senhor Francisco Viana não se revia nela ao ponto de chegar a se afastar do grupo parlamentar. Meu caro, eu não posso falar por terceiros. O senhor deputado Francisco Viana tem as suas razões para sair do grupo parlamentar. Só ele é que pode efetivamente dizer quais são as razões que lhe fizeram abandonar o grupo parlamentar da UNITA. Agora, relativamente ao tipo de autarquias que a UNITA defende, são aquelas que estão na Constituição da República de Angola. Se for aos artigos 213 e seguintes da nossa Constituição, vai verificar o tipo de autarquias que a UNITA defende. São aquelas que estão na Constituição. Portanto, autarquias com autonomia administrativa, político-administrativa, económica, financeira, com eleições nos seus órgãos, o presidente é eleito, a Assembleia Municipal também é eleita, portanto, pelos cidadãos que efetivamente vivem no município e são maiores de 18 anos. Basicamente, o tipo de autarquias que a UNITA defende é esse. E há uma questão particular que a UNITA defende, e sempre disse publicamente, que é a questão de Cabinda, que a UNITA defende uma autarquia supramunicipal de Cabinda, portanto, com uma máxima autonomia, uma autonomia reforçada, não uma autonomia como a autonomia local simples, a autonomia local prevista no artigo 218, número 1, mas uma autonomia reforçada em que os poderes desta supramunicipalidade são reforçados relativamente ao Estado Central. Nós vamos a Cabinda e vamos apresentar à sociedade de Cabinda a nossa ideia de autarquia supramunicipal com máxima autonomia do ponto de vista político, económico, social, administrativo e cultural. Portanto, é isto que a UNITA defende. Muito bem, o Eliezer Buraco Eliezer escreveu: caríssima deputada, doutora Miela Weba, a Constituição da República permite a nova divisão político-administrativa do território sem revisão constitucional? Escreveu o Eliezer Buraco Eliezer. Sim, a resposta é sim. Se formos ao artigo 5º da Constituição, vamos verificar que a organização do território,
O número 3, a República de Angola organiza-se territorialmente para fins político-administrativos em províncias e estas em municípios, podendo ainda estruturar-se em comunas e em entes territoriais equivalentes nos termos da Constituição e da lei. Ou seja, a Constituição permite que o legislador, no caso a Assembleia Nacional, decida aumentar o número de províncias e o número de municípios. Nós podemos ter 10 municípios, ou 20 municípios, ou 500 municípios, ou 1000 municípios, não há problema nenhum. Ok? A Constituição não precisa ser revista para aumentar ou diminuir o número de municípios ou o número de províncias. Muito bem. O que diz a Constituição em caso de omissão de matérias como esta? Quem é penalizado ou instado a reparar a omissão? Escreveu o internauta Paulo Eusébio. Ora, a Constituição não estabelece uma sanção, mas no número 2 do artigo 232, ela estabelece que, verificada a existência de inconstitucionalidade por omissão, o Tribunal Constitucional dá conhecimento desse facto ao órgão legislativo competente, no caso, a Assembleia Nacional, para a supressão da lacuna. Ou seja, esta lei devia existir. Não existe. O que é que acontece? O tribunal dá a conhecer ao órgão que devia criar a lei que ele deve efetivamente criar a lei. E uma ordem do tribunal, de acordo com a Constituição, é de cumprimento obrigatório. Portanto, aquele órgão, recebida esse acórdão do tribunal, obrigatoriamente tem que legislar. Ok. Qual é a relação entre a inconstitucionalidade por omissão e o princípio da legalidade da administração pública local? Escreveu Félix Pausa. Qual é a relação? Qual é a relação entre a inconstitucionalidade por omissão e o princípio da legalidade na administração pública local? Ora bem, o princípio da legalidade é um dos fundamentos do Estado de Direito. Ou seja, o Estado de Direito é aquele que se baseia em regras e princípios jurídicos. E o Estado de Direito democrático, vamos associar aqui a questão da democracia, é aquele que se baseia em regras e princípios jurídicos e democráticos, onde toda atuação, nesse caso ele falou da administração local, tem de se basear em regras e princípios jurídicos, tem de se basear na legalidade, não pode haver violação nem da Constituição, nem da lei, e, portanto, tudo que a Constituição impõe que exista, deve efetivamente existir. Não existindo, há omissão. Muito bem. Vamos avançar. Boa noite, daqui fala Hilário Agostinho Diniz, propriamente de Viana. Gostaria de saber qual dos métodos a oposição possa vir usar para que haja as autarquias locais, mesmo sabendo que o partido no poder infringe a lei, escreveu o Hilário Agostinho Diniz. Não compreendia a primeira parte. Ele gostaria de saber qual dos métodos a oposição possa vir usar para que haja as autarquias locais, mesmo sabendo que o partido no poder possa infringir a lei. Pois, já me estão a perguntar coisas mais do âmbito político, propriamente do âmbito jurídico. Nós precisamos, enquanto angolanos, perceber que as autarquias são efetivamente necessárias.
O país está atrasado porque nós não temos autarquias. E cada ano que passa, o país torna-se mais atrasado ainda porque não temos autarquias. Não há justa redistribuição da renda e da riqueza nacionais porque não há autarquias. Nós não conseguimos elevar os níveis de desenvolvimento humano para outros patamares. Muito pelo contrário, nos últimos 8 anos regredimos consideravelmente ao ponto de termos mais de 17 milhões de pobres em Angola, porque nós não temos autarquias locais. Porque um dos mecanismos para fazer redistribuir o dinheiro é efetivamente as autarquias locais. É o orçamento participativo, onde os cidadãos, ao nível das autarquias, votam nos seus representantes e esses fazem o orçamento participativo, as suas assembleias aprovam os orçamentos participativos para implementar na comunidade a bem dos municípios. Ninguém quer ver o seu município mal, todos nós vivemos num município, todos nós queremos ver o nosso município limpo, com saneamento básico, com água potável, energia elétrica, escolas com qualidade, hospitais com qualidade, centros e postos médicos com qualidade. Portanto, é disso que nós estamos a falar. É verdade que as autarquias não são uma varinha mágica, não são, mas que geram desenvolvimento, geram. E o caso que nós podemos dar de exemplo é Cabo Verde. Cabo Verde é um exemplo vivo de como as autarquias mudam, transformam um país. Com pouco dinheiro é possível fazer muito. E se o autarca for do município, tiver contato com os seus eleitores, for eleito de facto pelos eleitores, e ele tiver a tripla fiscalização, ele é fiscalizado pelos tribunais, é fiscalizado pelo titular do Poder Executivo, é fiscalizado pela Assembleia Municipal e, por último, ele é fiscalizado pelos eleitores de 5 em 5 anos. Os eleitores só podem fiscalizar de 5 em 5 anos, com o voto. Durante o mandato, ele é fiscalizado pela Assembleia Municipal, ele é fiscalizado pelo titular do Poder Executivo e ele é fiscalizado pelos tribunais, nomeadamente o Tribunal de Contas. E, portanto, a lógica de que, não, nós vamos replicar a corrupção do Estado Central para as autarquias locais é um falso problema, porque aí há tripla fiscalização.